Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. E começando esse vídeo, eu quero agradecer de todo o coração a todo o pessoal que tem curtido, que tem deixado seu like. Muito obrigado aí. A todo o pessoal que tem comentado, que tem compartilhado o conteúdo. O basquete é isso, né? É uma cultura, é compartilhamento de informações e muito obrigado por todo esse engajamento, por toda essa contribuição, por todo esse apoio. Bom, vamos para o jogo entre o Pacers e o New York Knicks, né? O jogo foi um jogo muito bom de se assistir. O Pacers começou daquele jeito, agressivo, rápido, né? E eficiente no ataque e tanto na defesa. O jeito Indiana Pacers de jogar, conforme eles conhecem lá, né? Então, e conforme eles também chamam, né? Inclusive, eles já consideraram isso uma marca: agressividade, rapidez e eficiência. Ok, pessoal. O Pacers começou logo com uma vantagem de 16-9 sobre o Knicks, faltando ainda 8 minutos para terminar o primeiro período. Aí o Knicks foi lá e aplicou uma run também considerável, né, de 9 pontos e empatou praticamente o jogo, faltando alguns minutos para terminar o período. O jogo estava empatado ainda 21-21, mas aí o Pacers foi, mais uma vez, faltando 2 minutos para terminar o primeiro período, aplicou uma run, né, de 10-2 e o jogo terminou com 43-35 para o Pacers. Acredito que ali foi um dos fatores que fizeram com que o Knicks perdesse o jogo, porque tomar 43 pontos num primeiro período para uma equipe que quer vencer um jogo bastante decisivo é complicado. E olha que o Pacers veio realmente decidido a vencer esse jogo para não permitir um empate e assim um futuro desempate no Madison Square Garden daqui a alguns dias. Então, foi realmente um jogo decisivo e o senhor Haliburton, meu Deus, o senhor Haliburton explodiu neste jogo. Que isso, Haliburton? Que atuação fenomenal do cara. Haliburton, 15 assistências, 12 rebotes e 32 pontos. Tudo bem, essa stats já foi registrada uma vez na história da NBA por Oscar Robertson, que foi 2 vezes essas stats. Ainda tem o Nikola Jokic também, que já alcançou essas stats. Tudo bem, mas aí acrescenta 4 roubos de bola e, acima de tudo, não cometeu nenhum turnovers. Pronto, absolute cinema. A partir daí, o cara se torna o primeiro na história da NBA de 78 anos de história a fazer tal feito. Único! Haliburton. Será que é porque o pai dele estava lá assistindo o cara? Não sei. Será que é porque era um jogo totalmente decisivo para o Indiana Pacers? Não sei. Mas o senhor Haliburton ontem estava daquele jeito. Não tem adjetivos para classificar o cara. O cara simplesmente acabou com o jogo. E olha que eu já estava desconfiando. Porque logo nos primeiros minutos, o cara já foi para o intervalo, né, com uma média de 20 pontos já. Já tinha enfiado 20 pontos no Knicks, já no intervalo. E já estava beirando a 10 assistências, no caso. Já estava com 10 assistências, praticamente, né, no jogo. Então, eu logo vi, esse cara vai acabar. Ele estava com 10 assistências e já estava com praticamente 7 rebotes. Disse, esse cara vai acabar com o jogo. Essa noite é do Haliburton. O cara estava inspirado. E houve um momento que, ora, era o Haliburton para o Pacers, de 3 pontos, uma jogada espetacular ou uma bandeja, e outra era o Jalen Brunson também de 3 pontos, uma bandeja. Enfim, o jogo estava né? Mas o senhor Haliburton se saiu de forma fenomenal. Única atuação absurda na NBA. Prontos. O Knicks também cometeu muitos turnovers. Foram 17 turnovers. Você toma 43 pontos e 17 turnovers. Enfim,
é praticamente de acabar. É de acabar com o jogo, né? É de acabar com o jogo, praticamente. Thibodeau, inclusive, na entrevista, falou sobre isso e disse que é ridículo, não tem como uma equipe que toma 43 pontos e ainda por cima soma 17 turnovers nessas stats, não tem como vencer esse jogo, né? Enfim, eu trouxe aqui alguns pontos importantes que considero 5 fatores importantes que fizeram com que o Pacers acabasse com o Knicks nesse jogo, né, praticamente, e ficasse a um pé da The Finals, que vai começar em junho já, próximo mês. Ok, vamos lá, alguns pontos importantes, né? O primeiro é a atuação absurda de Haliburton. Haliburton fez uma atuação absurda, né? Só para a gente ver aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu preparei uma matéria bem especial aqui. Vamos lá ver. A primeira aqui, né, que é do Haliburton, que fez um estrago fenomenal no jogo. Haliburton, inclusive, né, que terminou o jogo com essas estatísticas absurdas, né? Vamos lá, cadê? Oh, pronto, tá aqui, ok. Achei logo. É o seguinte, né? Os Pacers estavam a todo vapor, eles converteram 15, né? Eles converteram 15 arremessos de 22 tentados só no primeiro tempo. O primeiro tempo do Pacers foi genial. Foi genial. Foi aí que o Haliburton começou a comandar, começou a se soltar. E outro detalhe importante também é que dificilmente uma equipe que vence 3-1 na série vai virar o jogo. A última vez que isso aconteceu na NBA foi em 2020, quando o Denver virou sobre o Clippers, né? Aquele Clippers também do Kawhi Leonard e o Paul George, né? Que virou de 3-1 e venceu o jogo. A última vez foi em 2019, 2020, concretamente 2020 já, porque já virou o ano, né? O Haliburton, né, se tornou o segundo jogador na era, né, play-by-play da NBA, isso é desde 1998, a conseguir pelo menos 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em um quarto de playoff. Viu? 15 pontos, a conseguir pelo menos 15 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em um quarto de playoff. E o outro, quem é? LeBron James. Primeiro foi o LeBron James e agora o Haliburton, que conseguiu fazer pelo menos 15 pontos, 5 assistências e 5 rebotes em um jogo. O Pacers começou a todo vapor, né? Daquele jeito, né? E o Rick Carlisle, inclusive, ele falou que está cansado de estatísticas individuais, mas parabenizou o Haliburton por essa atuação impressionante, né? Então, o primeiro fator foi a transcendência, a atuação absurda de Haliburton. O segundo fator é que os Knicks não conseguiram sair desse seu estilo de jogar, sabe? O Knicks não conseguiu praticamente sair dessa forma com que eles jogavam. Houve um momento importante em que o Thibodeau usou muito mais o banco, formou um quinteto muito bom e foi importante porque esse quinteto conseguiu tirar a vantagem de 10 pontos do Pacers, reduziu, igualou o jogo, né, igualou o jogo praticamente a 61-61, e esse quinteto foi muito importante, formado por O.J. Anunoby, Cat Towns, Delon Wright, e Josh Hart também estava neste quinteto. Foi um quinteto muito importante. E se o Thibodeau tivesse mantido esse quinteto por mais tempo, acho que daria muito bom para o Knicks, né? Mas o Thibodeau é muito teimoso, dificilmente usa com profundidade o seu elenco. Eu acho que isso pesou bastante, porque o Cat Towns estava cansado. O Cat Towns fez um jogo absurdo. O jogo 3 foi absurdo do Cat Towns,
mas ele pagou um preço caro neste jogo 4. O Catão estava se escorando na defesa ou no defensor do Pacers que estava lhe marcando. Ele agarrava às vezes para conseguir levar vantagem em certos lances, né? E teve sorte que o juiz não estava vendo, ou se estava vendo, sei lá, não sei porque que não marcou, mas ele estava visivelmente cansado, o cara estava se arrastando na quadra, sabe? Ele era um dos últimos a voltar para conseguir defender. E se eu fosse o Thibodeau, tentava manter o cara descansado, né? Catano jogou por 37 minutos, acredito, né? O que jogou mais, acredito que foi ou o Anunoby ou o Jalen Brunson, né, que jogaram mais. Pois bem, então, eles tomaram 43 pontos, cometeram 17 turnovers. Mas o lado importante é que eles conseguiram controlar os rebotes, né? Eles ganharam mais rebotes e transformaram esses 13 rebotes ofensivos em 15 pontos de segunda chance, né? E, além do mais, eles conseguiram um combinado de 77 pontos. Você junta a Jalen Brunson com 31 pontos. Você tem Anthony Towns com 24 e O.J. Anunoby com 22. Enfim, o Knicks não fez um jogo ruim. Acontece que o Knicks entrou ansioso no jogo, tentando resolver o jogo logo de princípio, e eles estavam cometendo erros bobos, estavam errando bandejas fáceis, principalmente o Mikal Bridges e até o próprio Jalen Brunson em alguns momentos. Então acho que a ansiedade falou um pouco mais nesse jogo, atrapalhou também bastante. Vamos ver também, né? O técnico Thibodeau, né, foi discreto ainda, né, e ele chamou o primeiro quarto como sendo um quarto problemático e decisivo. Ele disse que marcamos 120 pontos, são muito poucos, né, disse ele, mas nossa defesa não foi boa o suficiente. É isso aí, né, até porque o Indiana teve um aproveitamento superior a 50% no geral, né, e 40% nos arremessos de 3 pontos, né? E houve muitos jogadores que pontuaram acima de 12 dígitos. Você tem Pascal Siakam, você tem próprio o Haliburton. Olha, o próprio o Mathurin fez 20 pontos. De toda a série, esse foi o melhor jogo do Mathurin. O cara foi logo marcar 20 pontos nesse jogo 4 contra o New York Knicks. Também foi um fator decisivo, né? Fazia tempo que o Mathurin não realmente fazia uma atuação absurda como dessa, né? Vamos lá. O outro fator também, né? O outro fator X importante é o retorno de Aaron Nesmith, que impactou os dois lados da quadra, né? Nesmith foi muito, mas muito importante, tanto na defesa como no ataque. E o cara parecia que nem teve uma torção de tornozelo. O que é isso, Nesmith? Você estava fingindo? Não sei. Estava aparecendo. O cara jogou absolutamente bem. Nem parece que o cara estava limitado. Não. Que é isso? Não pode, né? O cara estava absolutamente perfeito. Estava inteiraço, né? O cara perseguiu o Jalen Brunson por tudo que é canto. Por tudo com canto. Acredito que se o Jalen Brunson tivesse que ir para o banheiro, o cara também tinha que ir para o banheiro. Nossa, o cara não deixava o Jalen Brunson em paz. O outro fator, né, o fator 4, conforme eu falei, a ressurreição de Mathurin. O Mathurin realmente marcou 20 pontos neste jogo 4 e foi muito, mas muito importante também na defesa, porque quando o Aaron Nesmith não estava, ou quando o Nate Brown não estava, às vezes ele fazia essa compensação na defesa, principalmente. E no ataque, né, ele teve a felicidade de marcar 20 pontos logo neste jogo. E o quinto ponto, e não menos importante, né, foi a pressão absurda do público, né, dos torcedores na arena, que é considerada a arena mais badalada, mais barulhenta da NBA e do mundo, né? Enfim, inclusive, havia uma mulher lá
eu acho que estava próximo, né, dos microfones. Cada lance do Pacers vibrava, tanto um lance ofensivo como um lance defensivo. Enfim, é uma barulheira grande, grande mesmo, né? Então, essa arena o clima da arena estava absurdo, empurrou bastante o Pacers para esta vitória, né? Então, pessoal, esses foram os 5 pontos. Agora vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, né? Conforme estamos a ver. O Indiana Pacers conseguiu 33 rebotes contra 44 do New York Knicks. Foram 29 assistências do Pacers e 17 do New York Knicks, né? Conforme eu falei, os turnovers complicaram muito a vida do Knicks. Foram 17 turnovers do Knicks contra 11 turnovers do Pacers. Em termos de lançamento de campo, percentagem de arremessos, o Indiana Pacers teve 51% e 46% do New York Knicks. Já em termos de 3 pontos, o New York Knicks superou com 42% e 40% do Indiana Pacers. Os líderes do jogo foram Haliburton com 32 pontos e Jalen Brunson com 31. Em termos de bloqueio, Miles Turner com 3 e O.J. Anunoby com 2. Tyrese Haliburton, 15 assistências e Jalen Brunson, 5 assistências. E ainda em rebotes, estava empatado Karl Anthony Towns com 12 rebotes e depois nós temos então o Haliburton com 12 rebotes, o cara que não cometeu nenhum turnover e ainda conseguiu 4 roubos. Então, pessoal, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aí, é muito importante o seu like, o seu comentário, comenta ali o que você achou do vídeo, o que você recomenda para a gente melhorar aqui. Muito obrigado, porque esta sua recomendação, esta sua contribuição, esse seu apoio é muito importante para mim, para o meu crescimento nesta plataforma. Obrigado, pessoal, e até ao próximo vídeo.